Verdade. Dia 14 de abril de 2021 e a gente ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade dentro da programação da sua TV Arapuã. Eu convido você a permanecer conosco. Hoje nós vamos falar em oportunidades, principalmente no momento como esse de pandemia do coronavírus. Então você que tem aí uma boa ideia na cabeça, você que tem um projeto aí de alguma startup, algo em relação à inovação, mas também fica pensando, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como financiar isso, eu não tenho como começar, não tenho um centavo, eu tenho uma ideia, mas eu tenho um projeto, mas não tenho como começar isso. A gente vai conversar sobre isso hoje. O Banco do Nordeste tem aí solução para você. Quem está comigo aqui, vi aqui, Google Meet, é o Keck Rosenberg, ele que é gerente executivo do Banco do Nordeste, que tem aí um braço muito específico de investimentos da questão de inovação aqui na região do Nordeste. Keck, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Você fala para toda a Paraíba a partir de agora. Muito boa tarde, Luiz. Agradeço por esse espaço aqui. Boa tarde para a audiência da TV Arapuã, boa tarde para os paraibanos e para os nordestinos que estão aqui nos assistindo. Tá, para a gente começar aqui, que o telespectador entender, quando a gente fala em inovação, qual é o universo, qual é o campo de atuação nesse sentido? Bom, o banco, como principal banco, que eu diria assim, da região Nordeste, eu digo que somos o banco mais importante do Nordeste, não somos somente o Banco do Nordeste. A gente se diferencia justamente por não aplicar o crédito somente pela aplicação em si, ou seja, pelo repasse de recursos. Nós temos vários tipos de ações relacionadas ao crédito e temos vários tipos de ações que acompanham o crédito. E aí, assim, as nossas formas de atuação são as seguintes. De uns anos para cá, nós criamos os nossos hubs de inovação, tá? Então, assim, são estruturas que nós criamos que têm justamente o foco de aumentar a participação tanto do banco nos ecossistemas de inovação, quanto gerar uma maior integração com a comunidade das nossas agências, enfim, onde nós estamos inseridos. Então, assim, a gente tem um hub que funciona, o nosso primeiro hub que foi criado na cidade de Fortaleza, onde funciona a sede do banco. Nós tivemos, logo em seguida, depois, um hub em Salvador, e aí, com o êxito do hub de Fortaleza, no de Salvador, ele foi inserido dentro do hub de Salvador, ou seja, ao invés de ser dentro de uma estrutura do banco, o hub do Banco do Nordeste em Salvador foi inserido dentro do hub de Salvador de inovação, ou seja, para maximizar a atuação dessa estrutura de inovação que a gente tem. E, finalmente, a gente aportou mais recentemente, usando até a palavra, no Porto de Recife, no Porto Digital de Recife. E também justamente pegando essa experiência boa que a gente teve no Hub Salvador e a gente entrou no Porto Digital de Recife. E vocês percebem naturalmente dentro do mercado da atualidade o crescimento aí de empreendimentos, de projetos específicos relacionados à inovação tecnológica, a startups, enfim, é um novo ambiente de negócios. Vocês, quando foi que vocês perceberam e que número você pode nos trazer para apontar, para dizer assim, olha, esse é um caminho sem volta que só tende a crescer? Sim, sim. Como eu disse, assim, para justamente diferenciar a atividade da gente, a gente criou linhas de crédito específicas para inovação. Então, assim, para dar uma referência de números, no ano passado, o banco, em sua área de atuação, ele fez uma aplicação de aproximadamente 381 milhões de reais para as linhas de crédito específicas para inovação. E aí você para pensar, poxa, 381 milhões de reais é uma aplicação realmente excelente, importante em nossa área de atuação, mas quando a gente compara, olha que interessante, com 2021, quer dizer, a gente está, eu vou te falar números de até 13 de abril, até 13 de abril a gente já estava com mais de 240 milhões. Então, se você fizer uma tendência linear, a gente deve aplicar pelo menos mais que o dobro do ano passado, somente considerando os dados desses nem 4 primeiros meses completos de abril. E são justamente em momentos de crise, pessoal, curiosamente, assim, eu sei que é um momento muito difícil e o banco, ele
busca justamente um instrumento de amortização dos impactos de situações de crise como essa. Esse é o papel de um banco de desenvolvimento como o nosso. Mas é justamente em momentos de crise que os empreendedores que conseguem ter a visão das oportunidades que surgem das crises, eles avançam. E aí essas linhas de crédito servem para isso. Bom, e esses empreendimentos, esses projetos, esses empreendedores, eles têm de fato bons resultados? Eles são, por exemplo, adimplentes assim, em relação ao retorno ao banco? São empresas prósperas e promissoras? Sim, a gente tem, como eu disse, assim, a gente atende empresas que já estão estabelecidas no mercado, que já são novos clientes, que já são nossos clientes, e a gente também atende empresas novas. E assim, as empresas que normalmente elas têm essa preocupação de investimento em inovação, seja uma empresa antiga já estabelecida, mas que vê uma oportunidade de se renovar, ou uma empresa nova que já quer nascer totalmente nova, normalmente totalmente, enfim, alinhada, digamos assim, com as necessidades que surgiram a partir da crise, geralmente elas têm uma taxa de sucesso bem melhor. Eu posso até citar como exemplo, por exemplo, a gente tem, e é de uma área que eu trabalho aqui no banco, que é a área de crédito rural, produtores rurais buscando justamente nesse período de crise, onde o setor rural, o setor agrícola foi um dos setores menos afetados. Claro, ocorreram impactos, mas assim, foi um dos que menos teve impacto, e quando você observa até a questão do PIB, por exemplo, foi um dos setores que avançou ao invés de regredir, e que eles buscaram financiamentos de linhas de crédito específicas para a inovação para melhorar a sua produtividade. Então, especificamente, você tem até o Agro Amigo Net, né, que é uma ação aí mais recente do Banco do Nordeste. Conta pra gente que ação é essa, Keck. Porque assim, como a gente atua em todos os públicos, e é outra coisa que diferencia a nossa atuação, a gente atua desde aquele pequeno agricultor familiar, às grandes empresas, aos grandes produtores rurais, em toda essa gama de atendimento. Um dos produtos mais recentes que a gente tem está prestes a ser lançado oficialmente, mas internamente a gente já está operando com ele, é o AgroAmigo Net. O AgroAmigo é o programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste aqui no estado da Paraíba, em toda a sua área de atuação. Esse AgroAmigo, no ano passado, aplicou mais de 240 milhões de reais na Paraíba só para agricultores familiares. E está trazendo esse produto novo, atrelado à inovação, que é o AgroAmigo Net. Por que nasceu o AgroAmigo Net? Uma das coisas que a gente percebeu durante esse período da crise é que os agricultores familiares continuaram produzindo, nós continuamos precisando comer, e um dos problemas para os agricultores familiares foi o problema de escoamento da produção, não foi nem a demanda em si. E aí o AgroAmigo Net vem com a solução do financiamento de kits de acesso à internet, a kits de equipamentos para você poder fazer a inclusão digital desses agricultores familiares, e eles teriam a oportunidade de duas coisas. Além de poder escoar sua produção a partir da conectividade, a gente vê outra coisa muito importante, que é a manutenção do jovem no campo. A gente sabe que a tecnologia é um dos fatores que tanto ajuda a ele continuar seu processo de educação no campo, mas também ele sentir uma afinidade com aquela atividade que ele está executando. Então, o trabalhador rural, o empreendedor rural, hoje que tiver ali alguma deficiência, algum problema de estar conectado, de manter aí uma conectividade para poder, seja para poder fazer escoar sua produção, para melhorar e aprimorar também sua produção, seja para estar, como você está dizendo, antenado e conectado com o mundo todo, pode recorrer ao AgroAmigo Net, que vocês garantem aí todo um investimento de estrutura nesse sentido? Isso, o AgroAmigo Net ele tem um foco específico para aqueles agricultores familiares que são atendidos pelo AgroAmigo, ou seja, pelo microcrédito. Então, esses projetos têm uma limitação de até R$20 mil. Mas se você é um agricultor que já tem um tamanho um pouco maior que esse, o do microcrédito, nós temos a linha de crédito FNE Agro Inovação, onde você também pode fazer o financiamento disso. A gente tem as outras linhas do Pronaf, onde também podemos financiar isso. Ou seja, em qualquer porta que você tiver, a gente também está atendendo o cliente. Olha, você está acompanhando aqui uma entrevista com o Keck Rosberg, ele é gerente executivo do Banco do Nordeste e falando sobre as linhas aí de financiamento do Banco do Nordeste em relação a projetos de inovação tecnológica. Keck, eu queria lhe perguntar quais outras linhas de financiamento vocês têm para a área... Pronto, eu posso falar assim, dois grupos principais. Além dessa que eu falei recentemente, né, acabei de falar para vocês, do AgroAmigo Net, a gente tem dois pilares principais de linhas de financiamento. A gente tem as linhas de inovação, que você pode ter financiamento para inovação no campo, no setor de saúde,
Energia solar, pessoal, que é uma das coisas que a gente mais financiado recentemente, tem crescido muito. E tem as linhas de financiamento própria para startups. As linhas de crédito focadas em inovação, elas se diferenciam das linhas normais, onde elas oferecem geralmente um prazo mais longo para pagamento e taxas um pouco mais baixas. Porque, às vezes, você adquirir determinado tipo de equipamento, fazer uma transformação digital na sua empresa, gera um tempo, né, assim, para você poder pagar um pouco mais longo, né, para que aquilo não fique tão pesado a assimilação daquela inovação. Então, por isso, taxas um pouco mais baixas e prazo um pouco mais longo. O outro pilar, que é justamente o FNE Startup, propriamente dito, foi um produto novo, né, que até o momento só a gente tem como Banco de Desenvolvimento, que a gente tentou conciliar uma linha de crédito tradicional com a necessidade das startups. Qual é a necessidade de uma startup? Geralmente os gastos, né, ou melhor, os investimentos que são feitos por uma startup são coisas não tangíveis. É investimento em computação de nuvem, é investimento em viagem para você poder prospectar negócio. E essas coisas não eram atendidas por linha de créditos tradicionais. E aí veio o FNE Startup, onde esses tipos de investimentos que você tem que fazer não tangíveis podem ser financiados. Que seriam mais difíceis de comprovação. Como é que você comprovaria a sua computação na nuvem? Como você comprovaria diários de viagens para contratar um parceiro para fazer projetos junto contigo? E aí o FNE Startup ele veio para isso. E assim, outra vantagem dele é que, por exemplo, tanto você tem como microempreendedor individual, a gente atende, ou como MPE, a gente atende também. Que só para a gente ter uma noção aí, com a experiência que você tem aqui na Paraíba especificamente, quais são os casos, os cases aí que você, naturalmente não precisa dizer o nome das marcas, mas assim, que mais chamaram a atenção e chamam a atenção de vocês do ponto de vista da criatividade, da iniciativa de paraibanos, né, do estado da Paraíba em relação à inovação, a startups? Bom, com relação a startups, uma das que está chamando mais atenção, e aí abre espaço até para eu falar, dentro desses hubs de inovação que a gente tem espaço de coworking totalmente pago pelo banco. Então a gente abre anualmente editais para chamar startups para dentro dos nossos hubs, onde a gente vai dar endereço fiscal, onde a gente vai dar 3 posições para cada startup dessa, enfim, todo o apoio necessário para desenvolvimento dela. E uma das que chama atenção aqui na Paraíba, ela está abrigada no nosso hub de Recife, lá no Porto Digital, que é a Trade Energy, que é conduzida pelo Samuel e pelo Anderson. É uma startup que trabalha, é como se ela, digamos assim, ela criasse um novo mercado de transação de energia elétrica, onde você compra energia, enfim, num ambiente, digamos, não diria talvez um marketplace, mas descentralizado, onde você teria acesso a diversos fornecedores de energia. Você sai desse modelo tradicional, sairia do modelo tradicional, que, enfim, majoritariamente nós estamos inseridos. Exatamente. E a Trade Energy ela já recebeu vários prêmios, inclusive na Europa, e, enfim, tem um case de sucesso paraibano e está abrigado no nosso hub de Recife. Para comprar energia elétrica como a gente compra e como a gente faz a feira do supermercado, é isso? Exatamente, exatamente. Você definiu muito bem. Digamos assim, simplificando, eles estão trabalhando fortemente nisso. A pandemia do coronavírus estimulou, eu ia falar contribuir, mas de certa forma ainda reforça ainda mais essa questão das pessoas irem para plataformas muito mais virtuais e, enfim, deixar os espaços físicos um pouco de lado. Exato, e acabou assim estimulando, acelerando esse processo. Eu acho que nossa entrevista agora à tarde é até um exemplo disso também, como a gente acelerou esse processo, ou seja, a capacidade de a gente poder realizar em menos tempo mais coisas, e aí o processo de compra do consumidor também cresceu. Eu tenho um exemplo interno da nossa empresa, onde a gente começou a fazer visitas virtuais aos nossos clientes, onde, por exemplo, quando um gerente de negócios nosso visitava um cliente que necessitava de um crédito, e a gente tem essa característica de fazer uma visita consultiva, né, um diferencial do nosso banco, a gente passou a fazer por WhatsApp. Então o cliente mostrava o estoque dele, mostra o que ele está precisando para a gente, tudo de maneira digital. E para o consumidor é da mesma forma. Tá. Deixa eu lhe perguntar, fazer aqui 2 cenários para você, para ter aí o mesmo retorno em relação. Criando 2 cenários. O primeiro de quem está acompanhando a gente, que não tem aí, na verdade, tem o interesse de entrar aí em algum projeto desse sentido, mas não tem ideia alguma.
se vocês recepcionam também a pessoa que ainda não tem algo tão nítido no projeto, né? Se vocês recepcionam isso, porque a gente acompanhou em outra entrevista que fizemos aqui com o Banco do Nordeste, que existe um estudo todo de apontar potencialidades na Paraíba e, naturalmente, aí não no braço da inovação, mas apontar potencialidades e, a partir daí, conduzir, né, o futuro empreendedor nesse sentido. Para a pessoa que está nos acompanhando, tem vontade de entrar, não tem ideia alguma. E o outro cenário é a pessoa que já tem o projeto, já tem uma ideia pré-concebida, mas não tem um centavo. Como é que vocês recepcionam esses dois cenários aí a partir do Banco do Nordeste? Pronto, falando da perspectiva de inovação, eu vou dar um caso prático que aconteceu recentemente. Por exemplo, uma startup nos procurou, a Hope Amazon, do Wassenberg. Ele tem, digamos assim, está na fase inicial, né? Ele está na validação, no MVP da startup. E a gente também recepciona esse tipo de pessoa que está querendo validar a ideia. Em que sentido? A gente montou uma videoconferência com o nosso Hub de Inovação de Salvador e com o nosso Hub de Inovação de Pernambuco. A Hope Amazon apresentou a ideia dele e a gente ajudou na validação da ideia. Então, assim, até nessa fase inicial, a nossa postura não é somente do crédito, é também até de ajudar na validação da ideia. Então, a gente tem essa disponibilidade. Eu queria até deixar um e-mail, se você tem uma ideia, ou um caso parecido com esse de uma startup, uma ideia que você deseja validar, inovação, mas aí escreve novacão, né? @bnb.gov.br. Se você tiver uma startup que queira, enfim, bater um papo com nossos hubs de inovação, se quiser bater um papo comigo aqui na Paraíba, é kekrosberg@bnb.gov.br, e a gente participa desse processo. E você que já tem uma empresa constituída, uma startup que já tem CNPJ, dentro do site do banco, www.bnb.gov.br, tem as nossas linhas de crédito e tem especificamente a linha do FNE Startup lá. No finalzinho da página, tem lá um formuláriozinho que a startup clica e ela vai ser remetida para uma validação por um de nossos 3 hubs, onde eles vão avaliar se realmente a sua empresa, o seu CNPJ é uma startup, atende os requisitos de uma startup, e aí a gente dá prosseguimento ao atendimento em alguma de nossas agências. Bom demais. Então, muito importante essa informação que você deu, inclusive, principalmente para quem está apenas, tem vontade, mas aí não tem algo tão nítido. Então, só para, acho que nossa produção conseguiu até colocar aqui no rodapé aqui da tela, para o nosso telespectador, inovação, sem cedilha, sem o tio, @bnb.gov.br. Então, para você que tem aí com vontade de poder conversar aí com o Keck Rosberg sobre o tema e dizer assim, olha, eu tenho essa vontade, até naturalmente, algumas sugestões de encaminhamento, o Banco do Nordeste tem. Só para a gente repetir o e-mail, para a gente colocar aqui para o nosso telespectador, Keck. Inovacão, né? Inovação sem cedilha e sem tio, inovacão, @bnb.gov.br. E aqui na Paraíba, localmente, é o meu nome, né? Keck Rosberg, KEKROSEBERG, @bnb.gov.br. Tá, não sei se você consegue responder isso, mas da leitura que você tem em relação aos estados nordestinos, onde é que você situaria a Paraíba nesse sentido, Keck? Bom, quando eu falei que a gente aplicou no ano passado 380 milhões de reais em toda a área de atuação do banco, com linhas de crédito e inovação, aqui no estado a gente aplicou desses 380, 20 milhões. E uma coisa que chamou a atenção foi que desses 20 milhões para crédito e inovação que a gente aplicou aqui no estado da Paraíba, 17 milhões foi para o setor de saúde, que é justamente, né, um setor que, como a gente está vendo aí nessa situação, o mais demandado da sociedade nesse momento. Então, assim, a gente tem um valor que foi aplicado bastante interessante, só que a gente pretende avançar. Como eu falei, né, as projeções indicam que a gente vai ter mais aplicação, pelo menos o dobro de aplicação esse ano, a gente acredita, e na Paraíba não é diferente, né? A gente faz o chamamento às empresas aqui de que a gente está ao dispor para poder fazer esse apoio. Tá aí, Keck Rosberg, gerente executivo do Banco do Nordeste, especialmente na questão das linhas de financiamento para projetos de inovação tecnológica, de startups, enfim, você que está de olho nisso, querendo ou aprimorar o negócio que já tem, ou entrar no ramo, aí o Banco do Nordeste é uma solução. Keck, queria agradecer sua participação aqui no Rede Verdade, desejar aí boa sorte no trabalho e na caminhada. A gente torce, quanto mais
empreendedores, quanto mais projetos que deem certo, é geração de emprego e renda para o nosso povo aqui, para a nossa região. Luiz, esse é o que você falou, esse fechamento foi perfeito, porque assim, embora a gente tenha falado de números financeiros, né, de aplicações, e a gente sabe, mas o maior impacto que a gente sente aqui no banco é quando a gente vê o desenvolvimento da região onde a gente está inserido. Somos uma ferramenta do povo nordestino, estamos aqui para auxiliar o desenvolvimento da nossa região. Então esse realmente é o resultado que é mais importante para quem trabalha aqui na nossa empresa. Perfeito, bom demais. Parabéns aí pelo trabalho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho só para a gente fechar com as informações da política no Brasil e aqui na Paraíba. Daqui a pouquinho a gente está de volta.